Casan instala nova adutora em Florianópolis. Trabalhos na ponte Pedro Ivo Campos começaram nesta segunda-feira. Governo catarinense entrega a reforma de escola que foi destruída por tornado. Hemosc avança no armazenamento de medula óssea. Novo tanque criogênico melhora a segurança dos transplantes. Cervejeira conclui expansão no Paraná. Mais de R$ 1,5 bilhão foram investidos em unidade de Ponta Grossa. Brasil sofre com incêndios florestais e seca histórica. Fogo chega ao Parque Nacional de Brasília. Tiros perto de Trump. Polícia americana encontra arma e prende suspeito de novo atentado contra candidato republicano. E você vai ver ainda. Chama crioula. Acendimento do candeeiro dá início à Semana Farroupilha no Rio Grande do Sul. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta segunda-feira, 16 de setembro. Nós estamos ao vivo no horário de Brasília, agora 8h02. A Casan, Companhia de Água e Saneamento de Santa Catarina, começou nesta segunda-feira a instalação de uma nova adutora na capital catarinense. Com investimento de mais de 11 milhões, a obra vai possibilitar a desativação da atual adutora que percorre a passarela da Ponte Colombo Machado Salles, que será revitalizada pelo governo do estado. Já a nova será instalada na ponte Pedro Ivo Campos, que dá entrada à ilha. A adutora existente é de 1978, mas segue em bom estado e apta a operar. Mas, como há necessidade dessa substituição, a nova tubulação já prevê transportar um volume maior de água, pensando na segurança atual do abastecimento de Florianópolis e também nos próximos anos. Trata-se de uma ação conjunta do Ministério Público com a Secretaria de Infraestrutura e a Casan. O importante é que, como há necessidade da remoção por conta da passarela que vai ser desmontada neste acordo que tem, o primeiro movimento que tem que ser feito é a transferência dessa adutora. Na verdade, não é a transferência da adutora, é a transferência da criação de uma nova adutora aqui na ponte Pedro Ivo, Naquele momento será desativada oportunamente essa de 600 milímetros e uma nova de 700 milímetros. Com 950 metros de extensão e 700 milímetros de diâmetro, a nova adutora vai levar água tratada do Sistema Integrado de Abastecimento, que tem captação e tratamento no continente, até a ilha. Também serão instalados equipamentos modernos para melhorar a operação do sistema, como válvulas anti-rupturas para controle e fechamento à distância e os chamados macromedidores, que vão monitorar a vazão de água no local. A previsão para a conclusão é março de 2025, mês em que a ponte Colombo Machado Salles completará 50 anos de inauguração. Essas 3 adutoras que tem na ponte aqui, além dessa que está construir, tem mais 2 que vão ficar operando. Ela abastece toda a ilha e também interliga com o sistema do sul da ilha e do norte da ilha. É bom frisar também que essa adutora aqui era com diâmetro um pouco maior que a que tem atualmente, então já está prevendo um crescimento futuro do município de Florianópolis, e principalmente na temporada de verão, onde o consumo é maior. Então ela já é projetada hoje para poder transportar um volume maior de água, tanto no período de verão, que tem um consumo maior, tanto também como crescimento dos próximos anos. Então a gente está se antecipando, é um trabalho conjunto para antecipar, aproveitar a oportunidade de renovar aqui a nossa adutora, melhorar a segurança para Florianópolis, porque, veja bem, a ponte é o único caminho que a gente tem para a água chegar, porque Florianópolis tem pouca água, pouca geração própria de água. A gente traz aqui das regiões de Santo Amaro, Biguaçu, esse sistema integrado. Então a ideia é essa renovação, obviamente, da nossa adutora para dar mais segurança e mais qualidade na própria água que ela permite com o crescimento que a gente tem em Florianópolis, seja nos momentos mais de pico, que é o verão, mas também para acompanhar o crescimento de Florianópolis, que não para. Recentemente, o Hemosc deu um importante passo no avanço das práticas de transplante de medula óssea, com a aquisição de um moderno tanque criogênico. Capaz de preservar as medulas a temperaturas de até menos 170 graus Celsius. O novo equipamento, adquirido por R$ 420 mil pelo governo do estado, substituirá os tanques atualmente em uso, trazendo maior segurança aos processos e mais eficiência nos custos.
Nós temos, porque a medula precisa ficar armazenada de menos 150 até menos 170 graus Celsius negativos. Então nós temos alguns equipamentos que já estão antigos, que consomem muita energia e muito nitrogênio líquido. Este equipamento é mais compacto, ele vai consumir menos energia, a gente consegue armazenar as bolsas com maior tranquilidade, maior segurança. E também ele consegue fazer com que o nitrogênio que ele utiliza seja reutilizado. Então a gente tem uma maior segurança em todo o processo e também uma economia. O transplante de medula óssea pelo SUS é realizado em Santa Catarina pelo EMOSC e pelo CEPOM, ambos vinculados à Secretaria de Estado da Saúde, com todas as coletas sendo armazenadas no mesmo local. Armazena em torno de umas 400 bolsas. A gente faz um congelamento rápido primeiro e depois transfere para o Fusion. O Fusion é um equipamento autossustentável e ele armazena bolsas entre 150 a 170 graus negativos. Nós guardamos a medula, o paciente pode usar tudo que nós temos estocado aqui, ou senão nós guardamos até ele ir a óbito, porque ele pode melhorar e em algum momento da vida ele vir a precisar novamente. Então nós nunca descartamos a medula, por isso nós temos medulas guardadas, né? Porque felizmente muitos pacientes melhoraram e não precisaram utilizar a outra bolsa que está armazenada aqui. A aquisição do novo tanque criogênico moderniza e aprimora as condições de tratamento disponíveis no estado, especialmente nas áreas de alta complexidade, como os transplantes de medula. Mas nós temos muita responsabilidade com relação a essa guarda, porque a vida da pessoa também depende daquela bolsa, caso ela venha a ter uma reincidência da doença. E por isso que nós temos tanta preocupação em ter equipamentos de ponta e que nos dê segurança com relação a isso. Santa Catarina agora passa a contar com o embaixador honorário na Catalunha. A nomeação ocorreu nesta segunda-feira na sede do Poder Executivo catarinense. O engenheiro e pesquisador Josep Miquel Piqué Huerta é uma referência em ecossistemas de inovação para o desenvolvimento de territórios. Ele irá assumir o compromisso e representar Santa Catarina na comunidade autônoma situada na Espanha. O secretário executivo de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos, Paulo Bornhausen, e o secretário de Estado do Turismo, Evandro Neiva, acompanharam a nomeação na Casa da Agronômica. A região da Catalunha, dentro da Espanha, portanto a Espanha e a Catalunha, são um ponto muito importante para Santa Catarina, porque aqui já tem um DNA na área de ciência, tecnologia e inovação no projeto que foi o Programa Catarinense de Inovação, escrito pelo professor Piquet, que está aqui hoje conosco e que, portanto, passa a ser o embaixador honorário de Santa Catarina junto à Catalunha para continuar fazendo essa ponte entre os nossos dois estados. A indicação de um representante formal de Santa Catarina na Catalunha tem a finalidade de fortalecer as relações comerciais com atrações de investimentos, parcerias e cooperações em tecnologia, inovação, economia do conhecimento e turismo. A presença de Santa Catarina na região também vai auxiliar na chamada economia azul, relacionada ao mar e ao desenvolvimento sustentável de recursos costeiros. A nossa grande preocupação é fazer com que Santa Catarina seja conhecida mais rapidamente a diversos países que a gente tem contatos, amizades, intercâmbios. E Espanha é um país que a gente tem muito a aprender para ganhar tempo, e ele sabe de bons exemplos que vai poder nos passar de forma muito generosa, inclusive. Então, por isso, eu estou muito feliz em estar podendo ter ao nosso lado uma figura importante como ele, para nos ajudar a abrir caminhos, abrir portas, nos ajudar a mostrar o que Santa Catarina tem, as nossas potencialidades, e fazer intercâmbio em todas as áreas, começando pelo turismo, actividade de negócio y tantas cosas que a gente va a poder hacer en parcería. Efectivamente, lo que queremos es crear un puente estructurado entre Santa Catarina y Cataluña en las diferentes estrategias de economía del visitante, de turismo, donde vamos a compartir las experiencias de Barcelona para ver cómo aplicarlas en el estado de Santa Catarina, no solo en Florianópolis, sino en todo el estado, pero también las de economía del conocimiento, donde Barcelona tiene una larga tradición, donde ha desarrollado un ecosistema de innovación, y por qué no también en la economía industrial.
O governo de Santa Catarina entregou na última sexta-feira a reforma da Escola de Ensino Fundamental Sede Oldenburg, em Palmitos. A unidade educacional, que estava interditada há 4 anos, após ser severamente danificada por um tornado, foi completamente revitalizada com um investimento de mais de R$2 milhões. A educação, a escola, os alunos que estudam, os professores que dão aula aqui, né? Estou mandando para a Assembleia agora, nós vamos gastar 100% do Fundeb para ajudar a descompactar uma tabela que há 20 anos ninguém fez nada, o governador Jorginho está fazendo. Ninguém fez nada, só fizeram conversa mole. Eu estou fazendo, estou encaminhando para a Assembleia para descompactar, porque hoje tem o professor que fez graduação, que está ralando há tempo, ganha menos do que um professor novo. Então a gente tem que, eu pelo menos entendo isso, que a gente tem que valorizar o professor de verdade. Por isso estou fazendo um concurso para 10 mil professores, para tirar do ACT e fazer ele ser efetivo. Para quê? Para ele contribuir para o IPREV, que está falido. Todo mês eu tenho que pegar 600 milhões e colocar para pagar aposentado e pensionista. Então, se eu tirar 20 mil ACT, que tem 38 mil, passar para ser efetivo, ele vai contribuir, vai pingar água na caixa do IPREV, que precisa estar forte para sustentar a aposentadoria de quem vai se aposentar amanhã depois. A nova estrutura oferece uma infraestrutura moderna com 6 salas de aula, sala dos professores, direção e secretaria, biblioteca, cozinha e outras melhorias. A escola também foi equipada com tecnologia de ponta, incluindo câmeras de segurança, sistemas preventivos de incêndio e iluminação de emergência, proporcionando um ambiente seguro para os 126 alunos atendidos. O Brasil sofre com incêndios florestais e com a seca histórica. Neste final de semana, as chamas chegaram ao Parque Nacional de Brasília. Bombeiros lutam para apagar as chamas que atingem o Parque Nacional de Brasília. Mais um foco na onda de incêndios que devasta o Brasil, impulsionada pela pior seca já registrada no país. O incêndio começou nesta reserva de água e fauna na capital no domingo, mesmo dia em que o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a União a emitir créditos extraordinários fora dos limites fiscais para combater as chamas. Em um documento de 40 páginas, o ministro também flexibilizou as regras para a contratação de pessoal voltado para a prevenção, controle e combate aos incêndios. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama sobrevoaram a área devastada. Lula afirmou que o governo federal está atuando junto com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal para ajudar no combate às chamas. O número de incêndios em setembro até agora já superou os registrados no mesmo mês no ano passado, de acordo com medições do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os incêndios no Brasil se propagam mais facilmente devido à seca histórica que especialistas associam às mudanças climáticas, além da baixa umidade. A fumaça gerada pelas chamas afeta grandes cidades do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, além de países vizinhos como Uruguai e Argentina. Agora uma pausa e você vai ver a seguir acendimento da chama crioula dá início à Semana Farroupilha no Rio Grande do Sul. Você vai ver ainda Santuário de Içara se torna a primeira basílica de Santa Catarina. Nós voltamos em instantes. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O postinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão. O nosso estado é campeão nacional na produção de carne suína, pinhão, cebola, ostras, vieiras, mexilhões e maçãs. São 400 milhões de reais investidos em políticas públicas para o agro. Em Santa Catarina, o agro.
Estamos de volta com o Piques News, agora 8h16. Tradição das praias cariocas, o mate é onipresente nas areias do Rio de Janeiro. A maioria dos clientes utiliza copos de plástico para provar a iguaria, o que preocupa os ambientalistas. A cada ano, o mundo produz cerca de 400 milhões de toneladas de resíduos plásticos, muitos dos quais são descartados após apenas alguns minutos de uso. À medida que se aproximam as negociações de novembro para acordar o primeiro Tratado Mundial sobre Poluição Plástica, a AFP, parceira da Pix TV, examina a popularidade global dos plásticos de uso único. No Rio de Janeiro, todos os dias vendedores percorrem as areias das praias com recipientes de metal lotados do tradicional mate. A bebida gelada é dispensada em copos plásticos para os entusiastas do sol ao longo da orla. Porque muitas das vezes a gente era pego pela prefeitura por indivíduo estar andando clandestinamente. Hoje não. Hoje o mate é patrimônio cultural, é patrimônio nacional. Hoje a gente anda para lá e para cá sem ter problema nenhum, porque já virou uma cultura do Rio de Janeiro. O copo sempre faz parte da venda. É muito difícil você ver um banhista que tenha um copo, né, dele próprio. Mas na maioria das vezes o copo é de plástico que a gente entrega a ele. O Brasil foi classificado como o quarto maior produtor de resíduos plásticos em 2019. Lixeiras ao longo das praias recebem cerca de 130 toneladas de resíduos por dia. Mas o plástico não é separado e apenas 3% dos resíduos do Brasil são reciclados anualmente. Toda vez antes de ir embora eu limpo tudinho, deixo limpinho, porque é importante pra gente mesmo, pro próximo que chegar também. Os canudos de plástico foram banidos dos restaurantes e bares do Rio desde 2018. E as lojas não são mais obrigadas a oferecer sacolas plásticas de graça. O Congresso Nacional estuda implementar uma legislação que pode proibir todos os plásticos de uso único. Vários países da Europa Central foram afetados pela tempestade Boris. Nesta segunda-feira, o primeiro-ministro polonês Donald Tusk anunciou ajuda imediata de 260 milhões de dólares para as regiões afetadas. A devastadora tempestade Boris deixou pelo menos 15 mortos, graves inundações e danos materiais ainda difíceis de quantificar em 5 países da Europa Central e Oriental. Ventos e chuvas fortes atingem a Áustria, República Tcheca, Hungria, Romênia e Eslováquia desde o final da semana passada. Nesta segunda-feira, as autoridades já confirmaram 7 mortes na Romênia, 3 na Áustria, 1 na República Tcheca e 4 na Polônia. Ainda há desaparecidos. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, anunciou uma ajuda imediata de 260 milhões de dólares, mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais, para a reconstrução das áreas afetadas. E disse que pretende pedir ajuda financeira à União Europeia. Especialistas afirmam que a mudança climática, causada pelas emissões de gases de efeito estufa geradas pela atividade humana, aumenta a frequência e a intensidade de fenômenos meteorológicos extremos, como chuvas torrenciais e inundações. As chuvas de Boris inundaram ruas e submergiram bairros inteiros dos países atingidos, interromperam o transporte público, romperam barragens e deixaram milhares de casas sem energia. Em um ato que a oposição considerou uma encenação, o presidente argentino apresentou o orçamento para o ano que vem diante de um Congresso quase vazio. O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou ao Congresso que vai vetar todas as leis que considerar deficitárias, ao apresentar na noite de domingo o projeto de orçamento para 2025, que tem o objetivo de zerar o déficit fiscal com a redução do financiamento do Estado. O orçamento para o ano que vem prevê o crescimento de 5% da economia, acima dos 3,5% previstos pelo FMI em julho, e uma queda acentuada da inflação dos atuais 236% para apenas 18%. O déficit sempre foi consequência de pensar primeiro quanto gastar e depois ver como financiar. Vamos fazer o contrário, pensando primeiro quanto temos que poupar para depois ver quanto podemos gastar.
gastar. Esta foi a primeira vez que um presidente compareceu ao Congresso para apresentar um projeto de orçamento. O discurso aconteceu com o local parcialmente vazio, já que muitos legisladores da oposição consideraram o ato uma encenação. O governo, minoria na Câmara e no Senado, sofreu 2 derrotas na semana passada com a anulação de um decreto que concedia despesas reservadas ao Serviço de Inteligência Estatal e a aprovação de uma lei que atualiza o orçamento universitário. Por isso vetamos o projeto de gasto público que este Congresso sancionou e por isso vamos vetar todos os projetos que atentem contra o equilíbrio fiscal. O governo concluiu o primeiro semestre de 2024 com um superávit fiscal de 0,4% do PIB, em um cenário de queda expressiva do consumo e uma inflação de 236% em ritmo anual, além de quase metade da população na pobreza. Donald Trump foi alvo de uma aparente tentativa de assassinato neste domingo na Flórida, segundo informou o FBI. Segundo a campanha do candidato à presidência e também as forças de segurança, o republicano está bem. O serviço secreto confirmou que um ou mais dos agentes abriram fogo contra um homem armado próximo aos limites do campo de golfe de Trump em West Palm Beach. O incidente ocorreu quando o republicano estava jogando no seu campo de golfe, próximo à residência dele em Mar-a-Lago, durante um dia de descanso da campanha presidencial. O empresário está em segurança, afirmou o diretor de campanha. O serviço secreto confirmou que um ou mais agentes abriram fogo contra um homem armado, próximo aos limites do campo de golfe. Nos arbustos onde esse sujeito estava, havia um rifle estilo AK-47 com mira, 2 mochilas que estavam penduradas na cerca e uma GoPro com a qual ele iria tirar fotos. Um agente conseguiu localizar o cano do rifle saindo da cerca e imediatamente atacou o indivíduo, que acabou fugindo. O homem fugiu em um carro preto, mas uma testemunha ajudou a polícia a identificar o veículo e as autoridades conseguiram prender o suspeito. O FBI afirmou estar investigando o que parece ser uma tentativa de assassinato do ex-presidente Trump. O candidato declarou em uma mensagem para arrecadar fundos para a campanha que não tenham medo, estão são e salvo e ninguém foi ferido. O ex-presidente havia sido vítima de um atentado em 13 de julho, enquanto discursava em um comício ao ar livre em Butler, na Pensilvânia. Ainda sobre o caso, o suspeito de ter tentado assassinar o ex-presidente americano Donald Trump foi acusado nesta segunda-feira de porte ilegal de arma de fogo e porte de uma arma com número de série apagado, na primeira audiência diante de um juiz federal no estado da Flórida. Ryan Wesley Roth, de 58 anos, portava um fuzil AK-47 com mira telescópica, juntamente com 2 mochilas e um equipamento de gravação de vídeo. Ele tem histórico de prisões ao longo de várias décadas e teria publicado regularmente artigos sobre política e atualidade nas redes sociais, inclusive críticas a Trump. Em conversa com um jornalista em Washington, o presidente Joe Biden pediu mais ajuda ao serviço secreto, a polícia de elite encarregada de proteger figuras políticas. Agora, mudando de assunto, o grupo Heineken concluiu a segunda expansão da cervejaria Heineken Ponta Grossa, no Paraná. Os investimentos superam R$1,5 bilhão. Com o apoio do Paraná Competitivo, o programa de incentivos fiscais do governo do estado, a unidade industrial aumentou em 150% a capacidade produtiva, ocupando o pódio das 3 maiores cervejarias do grupo em volume de produção. E hoje nós estamos aqui novamente consolidando não só R$1,5 bilhão, mas 2 bilhões de investimentos dessa indústria, que fez agora a Heineken de Ponta Grossa, essa fábrica, estar entre as 3 maiores fábricas de cerveja do grupo Heineken no mundo.
Então, para nós é um motivo de muita alegria, de uma honra ter uma empresa globalmente conhecida e acreditando no Paraná, né? Acima de tudo gerando emprego para nossa gente, investindo cada vez mais e consolidando o estado a ser o supermercado do mundo, porque nós já somos o maior produtor de proteína animal, somos o segundo produtor em grãos e agora consolidando como o maior produtor de cerveja do Brasil. Mas aqui no Paraná, como ele colocou, a gente quer estar nesse supermercado e a gente quer estar na gôndola de cerveja. Então esse é o nosso papel e a gente vê realmente o quanto o Paraná se desenvolveu de uma maneira profissional nessa relação com a indústria. Então a gente encontrou e continua encontrando aqui a segurança do investimento. O Brasil é o maior mercado consumidor da marca no mundo. A fábrica de Ponta Grossa é a primeira a produzir chopp zero álcool, preservando sabor e alta qualidade. Também é a primeira da companhia que possui uma linha de envase de long neck retornável, fomentando a sustentabilidade. E ainda, produz os barris de 5 litros, assim como as cervejas sem álcool em latas. Outra novidade na extensão de Ponta Grossa é o Inside the Star, um verdadeiro tour onde o visitante terá uma experiência única, mesclando sabor e história. Criar um ponto turístico para o estado do Paraná e principalmente para o município de Ponta Grossa. Então aqui é a experiência das cervejas de qualidade do Grupo Heineken. Então o consumidor vai se surpreender fazendo um tour cervejeiro com muita tecnologia, muita qualidade e muita consciência socioambiental. Então vai ser muito legal e eu espero que não só o município, mas que o estado tenha o presente recebido da maneira com que a gente está dando de coração para todos vocês. Com a expansão da empresa em Ponta Grossa, foram gerados mais de 1.400 postos de trabalho durante o período de obras, sendo 255 novos colaboradores efetivados para atuar em diversas áreas da empresa, com 575 trabalhos diretos no total e milhares de indiretos na planta paranaense. Entre as 14 fábricas distribuídas nas regiões Sul, Sudeste, Norte e Nordeste, esta é a unidade que mais produz no país. Veja, Ponta Grossa é uma liderança no setor cervejeiro. A Heineken aqui, ela vem despontando. Despontando no quê? Antes de falar da produção, despontando na tecnologia. O próprio Maurício, presidente da Heineken, acabou de falar. Essa é uma das 3 maiores fábricas da Heineken. E em dezembro ela assume a posição da maior fábrica da Heineken no mundo, pelo tamanho dela, pela produção. E veja, estão de parabéns. E o Paraná foi escolhido não só pela posição geográfica, mas principalmente pela mão de obra maravilhosa que nós temos aqui. No Rio Grande do Sul, o acendimento da chama crioula deu início à Semana Farroupilha. O ato, que simboliza a união dos gaúchos, ocorreu no sábado no Palácio Piratini. Gerada em Alegrete, na fronteira oeste do estado, em 18 de agosto, a centelha da chama crioula chegou ao candeeiro do Palácio Piratini na manhã de sábado, ao toque do Clarim da Vitória. Conduzido pelo vice-governador Gabriel Souza, o ato de acendimento marca oficialmente o início dos festejos farroupilhas deste ano. Os sentinelas da chama, cavalarianos da primeira região tradicionalista, entregaram a chama para a presidente do movimento tradicionalista gaúcho. Nós temos um quê especial, né? Uma lembrança, uma memória, um símbolo especial nos festejos farroupilhas de 2024, na medida em que vivemos tudo isso. E estamos dando a volta por cima, sim, né? Que é característica aqui do povo gaúcho. E me parece que em setembro de 2024, fazer esse movimento farroupilha, esses festejos da Revolução Farroupilha, ele tem também um símbolo a mais do que todos os valores, cultura, tradições que nós já carregamos implícito e automaticamente aqui nesses festejos, todos os anos. Este ano nós temos a homenagem, primeiro, àqueles que infelizmente pereceram aí com os eventos. E também agradecimento, né, àqueles homens e mulheres que, mesmo voluntariamente, eles não sendo a sua atividade, não sendo a sua função ou seu dever, cumpriram com uma importante colaboração para salvar vidas de pessoas, de animais, enfim, de todos os seres vivos, para que a gente pudesse ter muitas pessoas e animais salvos e com saúde, sobrevivendo a todos aqueles eventos. A cerimônia de elevação da primeira Basílica de Santa Catarina, em Sara, no sul do estado, ocorreu durante o fim de semana. O ato aconteceu durante a celebração da exaltação da Santa Cruz.
Os fiéis participaram de uma procissão e do hasteamento das 27 bandeiras dos municípios que fazem parte da Diocese de Criciúma, além das bandeiras do Brasil, Santa Catarina e do Vaticano. Na sequência, o bispo da Diocese de Criciúma e o reitor da Basílica celebraram a missa, um marco para a história do Estado e para a relação entre o Vaticano e os católicos catarinenses. É para nós uma grande alegria, a gente não tem muito palavras para dizer o que isso significa, porque a obra de Deus, às vezes nossas palavras humanas são muito limitadas para a gente expressar. Eu hoje já pensei muito nessa obra que Deus fez aqui, está fazendo, e que milhares de pessoas todo ano são tocados pela graça de Deus. É Deus que está trabalhando e nós nem sempre sabemos tudo muito claro, mas sabemos que Deus está no meio de tudo isso, querendo dizer muita coisa bonita e sobretudo para o nosso estado, a nossa região sul de Santa Catarina, que é a nossa diocese, mas para todo o estado, como é a primeira basílica, é muito importante. Com a elevação, o santuário se torna a primeira basílica de Santa Catarina, a 6ª na região sul do Brasil e a 80ª no país. Construída em um terreno de mais de 13 hectares, a igreja de Sara é a 2ª maior do estado. Além do templo, o complexo inclui praças e caminhos com arquitetura de impacto. E a partir de agora, o local receberá novos símbolos enviados pelo Vaticano. Porta de entrada, o brasão papal, o brasão do Vaticano. Cadeira de presidência do padre, o brasão do Vaticano. Depois temos a entronização hoje da umbrella. Teremos a entronização do tintinábulo, a entronização da verga rubra, que durante a celebração será explicado. São os 3 símbolos que compõem a Basílica Menor. Para o povo de Deus, existe no documento concedido pela Santa Sé, pelo Vaticano, o documento que concede 7 vezes ao ano a possibilidade das indulgências plenárias. As indulgências plenárias são concedidas por ordem do Vaticano, obviamente do Papa, que nos dá essa possibilidade de renovar a nossa vida e de voltarmos àquilo que nós temos que voltar na originalidade. Segundo o Vaticano, o Brasil é o país com o maior número de católicos no mundo, representando 12% da população católica global. Em Santa Catarina, mais de 70% da população se declara católica. Com 22 santuários e diversos destinos de peregrinação, envolvendo 70 municípios, o estado ganha mais um ponto para o fortalecimento da fé e do turismo religioso. É a casa do Papa fora do Vaticano, pela procura, pela grandiosidade, pelo que ela tem representado, não só para o sul de Santa Catarina, para Santa Catarina e parte do Brasil que vem aqui. A partir de agora é um marco histórico, é um momento diferente e Santa Catarina passa a contar com uma extensão do Vaticano, propriamente aqui dentro desse estado de Santa Catarina. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada a você pela companhia. Na sequência tem a série Lost. E a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.